Uou! Oi, galerinha! E aí, meu povo? Cat? E aqui estou eu, a Mila, e nós estamos aqui com vocês no canal Pão Diário Kids. Bora para mais um episódio do nosso novo quadro Heróis da Fé? Mas é claro, vamos de novo viajar no tempo e no espaço e contar a vocês a história de mais um personagem que foi fiel aos ensinamentos de Deus, que defendeu a fé e viveu aventuras com o nosso Deus. Mas será que você lembra das dicas que eu dei no episódio anterior? Eu lembro. E você, lembra? Ai, Cat, eu cheguei agora aqui, nem tô sabendo o que você tá falando. Corre lá na nossa playlist Heróis da Fé e já assiste tudo para você ficar por dentro, tá bom? Tem muitas aventuras lá. Eu vou relembrar a dica, tá? Você falou que o personagem de hoje é uma mulher, uma heroína, e que ela foi casada com um dos heróis da fé, sobre os quais a gente já falou aqui no canal. Eu lembro disso. Sim, e ela ficou conhecida por ser muito caridosa, por ser muito generosa, porque ela se sensibilizava com a necessidade das outras pessoas ao seu redor. Sim, eu fiquei sabendo que inclusive ela foi responsável pela iniciativa de fundos de amparo a famílias necessitadas, fora o talento literário que ela apresentava. Nós estamos falando de Susana Spurgeon. Então se segura aí, porque o nosso globo terrestre vai viajar no espaço e vai até a Europa, novamente na Inglaterra, e a nossa ampulheta vai regressar no tempo até o século XVII. Se segura, porque nós estamos no quadro Heróis da Fé! Susana nasceu em 1832 no subúrbio de Londres. Ela era tímida e foi educada dentro de um lar cristão. Apesar de frequentar a capela da rua New Park desde a sua infância, foi na adolescência que rendeu sua vida totalmente a Cristo. Ela fez isso ao ter consciência de seus pecados e da necessidade de salvação após ouvir um sermão impactante em um dos cultos. Mesmo já tendo recebido a salvação de Cristo, a jovem Susana esfriou. E esfriou na fé, porque não tinha discipulado, não tinha envolvimento na obra do Senhor. Aí o que acontece? Esfriou na fé. Mas, eu adoro esses mas, né? Mas, Porém, contudo, todavia, um certo dia, chegou um jovenzinho de 19 anos lá na igreja da Susana. tcharará, estamos falando de Charles Spurgeon. Isso mesmo! Aquele jovenzinho foi convidado para pregar na igreja da Susana. E a sua pregação foi tão poderosa que impactou a vida da Susana e ela se deu conta do estado de frieza espiritual que ela estava vivendo. E foi a partir daí que ela foi se voltando mais e mais para Cristo. Esse jovenzinho foi convidado a se mudar para Londres porque ele se tornaria o pastor da igreja de New Park, a igreja de Susana. Olha, vislumbro algo por aí, hein? O que Deus fará, não é mesmo? Aos poucos, Susana e Charles se aproximaram. E ele, sabendo do anseio de Susana por crescer na fé, lhe deu de presente o livro O Peregrino, de John Bunyan. Os dois se tornaram grandes amigos. Charles aconselhava Susana e eles trocavam informações sobre livros e versículos da Bíblia. Mal imaginavam eles o que aconteceria em junho de 1854. Em 1854, Deus daria a Susana uma grande e especial missão. Ai, o que? Conta. Aconteceu o seguinte, aconteceu um grande evento no Palácio de Cristal em Londres. E aí, todos os jovens ali, o grupo da mocidade, sabe, da igreja de Susana e Charles, eles foram ao evento, alegremente. E então, o que aconteceu? Charles, de uma forma muito sensível e discreta, no meio daquele tantão de jovens, chegou a Susana e mostrou um livro sobre casamento para ela. E discretamente fez uma pergunta para ela assim: você ora pelo seu esposo? Seria um aconselhamento ou seria uma paquera, Cat? Olha, sei, eu ficaria bem constrangida, assim. Mas aposto que ela também ficou muito feliz, não é? Também, né? Porque ser pedida em namoro, em casamento, assim, de uma forma tão criativa,
tão Com sensível. certeza. A partir desse episódio, o laço profundo entre os dois jovens se criou e o pedido de casamento veio menos de 2 meses depois. Sim, Charles pediu Susana em casamento nos jardins da casa do avô da menina. Deus estava dando a Susana a missão de ser a esposa e a auxiliadora do príncipe dos pregadores. Ô, mas Cat, e me diz uma coisa, a Susana aceitou esse pedido, é? Sim. Não, porque ia dar muito trabalho esse negócio aí, né? Como assim? Não, porque pensa, ser esposa do príncipe dos pregadores, gente. Ela ia ter que ter paciência, né? Porque ele com um ministério super ativo, pregando em vários lugares, viajando um monte, gente. Tem que ter muita paciência. Mas... deu tudo certo, né? Deus escolheu a D nesse casamento. É verdade. Susana cumpriu essa missão com excelência. Ela foi um suporte para Charles em meio às dificuldades de seu ministério e diante das críticas de seus acusadores e nos momentos em que ele não estava se sentindo muito bem. Só o fato de ser esposa de Spurgeon já era um grande ministério, mas Deus tinha planos ainda mais específicos para Susana. Bom, vocês já repararam que todos os nossos heróis da fé, eles passam por alguns momentos de dificuldade, não é mesmo, Mila? É verdade, mas eu também já reparei, Cat, que é justamente nesses momentos de maior dificuldade e desafio que Deus usa para operar os seus milagres na vida deles, não é? Sim, e com Susana não foi diferente. Em 1860, a saúde dela começa a declinar. E olha que ela já tinha 2 filhos. Sim, isso limitou Susana de acompanhar o seu marido no ministério. As frequentes ausências de Charles, por conta das viagens ministeriais, foi um sofrimento extra, mas eles superaram da forma mais heróica possível. As viagens produziram uma série de correspondências que aqueciam os seus corações e amenizavam a distância. Essas cartas também deixavam aos poucos o talento literário de Susana muito evidente. Susana não foi apenas a esposa do príncipe dos pregadores. Ela mesma foi autora de muitas mensagens de ânimo e fé que alcançaram e ainda alcançam muitos cristãos pelo mundo. Susana Spurgeon escreveu 3 devocionais em meio às enfermidades pelas quais passou e após o luto de seu marido. Ela também foi autora de artigos e folhetos com mensagens de consolo e de ânimo aos aflitos. Viu só, Mila? Tudo isso que a Susana passou, as suas dores, as limitações, todas essas lutas não impediram ela de continuar nos caminhos do Senhor, não limitaram ela. Pelo contrário, ela continuou crescendo no serviço ao Senhor. É por isso que a gente pode chamar esses homens e mulheres de heróis da fé, não é, gente? Que apesar das dificuldades, eles permaneceram expandindo o reino, né? E sabe uma coisa que eu estava aqui pensando agora? São pessoas que elas vivem as mesmas coisas que nós, a gente consegue se identificar com essas dificuldades. Então significa que nós também podemos ser heróis da fé. Com certeza, gente. E a gente também pode, apesar das nossas lutas, deixar que Deus nos use mesmo em meio às dificuldades, não é? Assim como tem usado todos eles e como usou Susana. Sim, e olha, gente, Susana, a forma como Deus usou ela foi além dos escritos dela. Foi? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas mais surpreendentes em Susana eram os seus atos de caridade. Ela se preocupava com as necessidades que os pastores das pequenas congregações e suas famílias passavam. Para amparar esses ministros e suas famílias, ela iniciou o Fundo para Livros e o Fundo para Socorro a Pastores, 2 projetos que receberam expressivas doações e alcançaram muitas vidas ao redor do mundo. Mila, a própria Susana economizava para ela poder ajudar nessas assistências. Como assim? Sei lá, sabe assim quando você, vai no shopping e você quer comprar, sei lá, mais um par de sapatos, sendo que o teu guarda-roupa já está abarrotado, e aí você pensa assim, não, acho que eu vou guardar esse dinheiro para uma outra coisa. Isso já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu com você? Às vezes você tá cheio de brinquedo no teu quarto, não sabe nem mais onde guardar, mas tá sempre querendo um brinquedo novo, não compartilha os brinquedos que tem com quem precisa, com as crianças menos favorecidas. Isso acontece com a gente, né? Acontece, mas a Susana não era assim.
Mila, Susana era uma mulher modesta. Ela não ficava esbanjando assim. Pelo contrário, ela ajudava os mais necessitados, os desfavorecidos. Ela estava atenta a todas essas questões. Uma ótima lição pra gente, né, pessoal? E ainda tem quem pense que o ministério de Susana estava apenas atrelado como uma sombra ao ministério de Charles. Não foi assim, né? Claro que não. E a prova disso é que após o falecimento de Charles Spurgeon, Susana não paralisou a obra do Senhor. Ela continuou. Sim, ela continuou dando andamento aos fundos de atendimento aos necessitados, continuou escrevendo seus devocionais e até foi responsável por compilar a biografia do Charles Spurgeon. E isso levou, muito tempo, viu? Porque o homem que fez muita coisa. Em 1903, aos 71 anos, Susana foi viver a eternidade. Ainda hoje, o seu exemplo de vida nos ensina e as suas palavras escritas nos conduzem para mais perto de Deus. A vida de Susana é um brilhante exemplo do que uma mulher sensível à necessidade do próximo pode fazer quando se dedica ao serviço do Mestre. Então quer dizer, Cat, estou pensando aqui comigo, que ser herói da fé, gente, não é assim você nascer com superpoderes, sabe? Ser diferente dos outros, não. Acho que não é isso. Ser herói da fé, pra mim, é você ter o superpoder de Deus na sua vida. Isso! Não é? E enfrentar todas essas dificuldades que o mundo nos dá com fé, com ousadia e na força do Senhor. Ai, eu tô até animada pro próximo episódio. Fala aí, a dica. A dica, deixa eu pensar, deixa eu ver. Sim! O nosso próximo episódio, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Então, a dica é: assista os outros 3 episódios. Corre na nossa playlist Heróis da Fé, assista todos os episódios, porque você vai entender e vai conseguir participar muito mais do nosso próximo episódio. Entendeu? Que Entendeu? será que vem por aí, hein? Continuem com a gente, porque este é o quadro Heróis da Fé. Até mais!